Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker. Temos aqui um papo ótimo com o Cláudio Pinhanes e temos aqui esse terceiro e último episódio. O Cláudio, na verdade eu dei esse teaser no segundo episódio, falando um pouco do movimento internacional, dessa criação de marketplace de AI, para diversas áreas. Então a gente até aqui no Future Hacker, a gente teve entrevistados, indianos, chineses, canadenses, abordando esse tema. A gente pode imaginar também esses marketplaces no Brasil sendo fomentados pelo ecossistema de startups? A área de tecnologia de inteligência artificial, eu acho que ela é, na verdade, assim, um amálgama de empresas de diferentes tamanhos, portes, capacidades. E levar até essa tecnologia para dentro das empresas vai realmente precisar de um ecossistema que inclui desde os grandes fornecedores, que são capazes de criar estruturas que facilitem essa incorporação, incorporem tecnologias de grande porte, e pequenos fornecedores, startups, que entendam os nichos de aplicação desse mercado. Como a gente discutiu bastante nos outros dois, a tecnologia de inteligência artificial não dá para aplicar em tudo. Ela funciona para certos tipos de problema, para certos tipos de situações, principalmente em problemas que envolvem semelhança, padrões e assim por diante. Então, a criação de tecnologias específicas para a indústria envolve atores, empresas que são capazes de entender, endereçar e aplicar essa tecnologia para aquele caso específico. O que é interessante no caso de tecnologia de inteligência artificial é que essas empresas, sem os grandes modelos e as grandes estruturas das grandes, também não vão conseguir fazer muita coisa, na minha opinião. Eu vou dar um exemplo disso. Sem esses grandes modelos de linguagem, que a gente tem visto empresas como a Google, como, por exemplo, GPT-3, BERT, ou mesmo acadêmicos, Sem esses grandes sistemas, uma série de aplicações de inteligência artificial vão ficar muito mais difíceis. Por exemplo, digamos que eu sou uma empresa, eu quero atender escolas para corrigir redações automaticamente. Vou dar um exemplo aí, fictício. Se eu partir do zero, em termos de modelo de linguagem, eu nunca vou chegar em lugar nenhum. Então, assim, é interessante que é uma tecnologia que tem todos esses níveis. Por outro lado, para as grandes empresas querer dominar todos esses nichos, não faz o menor sentido. A pergunta que vai ser, eu acho, um dos grandes dilemas aí, assim, é como é que a estrutura econômica desse mercado vai funcionar. Como é que eu vou lidar com propriedade intelectual, com uso, e ao mesmo tempo com o dinamismo disso tudo. Eu acho que esse, no meu ver, um dos grandes desafios do ponto de vista de mercado. É você coordenar essa sopa de empresas para que todo mundo receba o suficiente para continuar fazendo o seu papel. Eu acho que esse é algo que a gente fez avanços enormes. Eu acho o fato, inclusive, de toda essa economia ter começado com uma estrutura de APIs, eu acho incentivou muito de APIs providos por grandes empresas, outros tantos de open source, mas eu acho que ainda falta lubrificação nesse mercado. Eu acho que ainda é muito feito de uma maneira ad hoc, acho que poderia ser mais integrado do que é como uma cadeia, vamos dizer, produtiva, uma cadeia de informação. Acho que a gente chega lá. Cláudio, tem uma pergunta aqui especificamente do mercado de educação, Eu acho que essa pandemia acelerou muita coisa nesse mercado, E o mercado de educação, para mim, está de pernas pro ar, Assim, do ponto de vista de novos modelos, A gente cada vez mais, todo mundo falando, do lifelong learning, Quer dizer, que não existe mais ex-aluno, que o negócio ficou tão frenético que você, teoricamente, tem que ficar todo dia estudando, porque as coisas mudam toda hora e você, acabou aquele diploma de 10 anos atrás, hoje, teoricamente, não estaria muito válido aí. Indo para o futuro, Porque a gente, o grande objetivo aqui, é hackear o futuro, Então, assim, se eu estou indo para o futuro e eu estou imaginando que lá uma grande tendência do setor de educação é a autogestão da educação, A pessoa, teoricamente, ela consegue hoje ter acesso às melhores universidades do mundo, ela pode fazer cursos, coisas que até então nunca foi permitido. Você acredita que uma criança ou um jovem adolescente, ele pode ter um tutor online baseado em inteligência artificial, que ele teoricamente pode efetivamente dar toda a matéria e o conteúdo de acordo com
com a capacidade de hardware e também de software desse aluno, dessa criança? Olha, são várias perguntas. Eu vou tentar primeiro endereçar a última, que é em relação a tutores. Eu acredito menos em tutores do que em companions. Eu acredito que o caminho, principalmente profissional, vamos parar um pouquinho com criança. Criança é um problema diferente. Tá? O processo de aprendizado de uma criança é algo diferente de um adulto. Vamos pegar ali, final do ensino médio. Vamos pensar assim. Depois a gente pode falar um pouco de criança. Tem o final do ensino médio. Eu acho que a nossa tendência para o futuro é que, assim, muito bem, eu ganho no final do ensino médio uma máquina, não sei como ela vai ter, e ele vai ser o meu assistente para o meu resto da vida. E ele vai me ajudar a manter o que eu aprendo, o que eu preciso aprender, atualizado, me ajudar a exercer minha profissão, compartilhar minha experiência de aprendizado, e vai ser a minha ferramenta essencial de trabalho. Quando você vai contratado, é você e o seu companheiro artificial, a sua inteligência complementar. O caminho é por aí. Por quê? Porque nós somos indivíduos que temos necessidades muito diferentes em termos de apoio. Tem gente que memoriza textos muito bem, tem gente que memoriza ideias, tem gente que... E aí coisas assim, tipo, eu gosto de engenharia, mas não sou bom de matemática. Deixa de ser um problema. Se eu tenho raciocínio de engenheiro, e aí eu tenho a minha companheira aqui que resolve a matemática quando eu preciso, vamos em frente. Isso é funcional. Eu sou do tempo em que se discutia se alunos deveriam usar calculadora na universidade ou não, de que isso ia estragar as mentes deles. Mas não estragou nada. Deixou as pessoas focarem no que é importante e não em fazer em conta rápida. Do ponto de vista do indivíduo, eu acho que a gente vai caminhar para isso, para assistentes pessoais que me ajudam a realizar o meu trabalho e que aprenderam comigo. Minha visão. A gente fala em criança. Uma das coisas que a gente descobriu nessa epidemia é que ensino remoto para criança pequena não funciona. Aliás, a gente sabia disso antes, mas tentou e descobriu em massa que isso não funciona. Por quê? Porque muito do que elas têm que aprender envolve relações com outras pessoas, envolve entender dinâmicas sociais, envolve um nível físico que o virtual realmente não consegue, sem considerar o problema prático de que a criança também precisa ser cuidada durante o dia. Não é? Quer dizer, a escola é um daycare também, tem essa função mesmo até crianças mais velhas. Tá? Eu acho que isso a gente aprendeu na epidemia. Por outro lado, a gente vai estar muito mais aberto a usar a tecnologia em classe do que a gente estava antes, mesmo em todos esses níveis. Isso é bom. Eu venho de uma escola lá do MIT, do professor Papert, e que enxerga computadores como geradores de perguntas interessantes para crianças, com uma maneira de aprofundar o conhecimento e não de deixar ele mais raso. Uma das grandes contribuições do professor Simon Papert, tá, e que ainda tem hoje lá, e que acho que a gente está vendo em algum certo nível nessa pandemia. Por outro lado, eu tenho que dizer assim, só para terminar talvez essa raciocínio, uma hora você falou, hoje as grandes universidades estão na ponta da mão de todo mundo. Fiquei 6 anos no MIT, e eu aprendi muito mais com os meus colegas do que com os meus professores. E aprender com os colegas é algo que não escala da mesma forma que uma palestra virtual escala. Eu acho que o que a gente deu acesso, e que é fantástico, é as palestras dessas grandes instituições. É essa parte do ensino que envolve uma performance do professor na frente dos alunos. O que não tem jeito de escalar é o dia a dia de compartilhar o mesmo espaço e discutir todo tipo de assunto com pessoas brilhantes, em todos os sentidos. Tá? Não dá para fazer isso com 1 milhão de pessoas online. Isso é grupos de 10 pessoas. Você não consegue ter uma conversa 1 a 1, às vezes, por exemplo, que eu tive com alguns dos professores lá do MIT, que são absolutamente fantásticos. É um avanço, mas essa parte de aprender com os alunos, aprender na conversa específica, essa parte não escala da mesma forma que a parte de palestras.
Eu acho que é ali que o mercado de educação tem que olhar e dizer: o meu valor como instituição é prover esses elementos. É prover um contato com outras pessoas que são outros alunos que vão ser fundamentais para o seu crescimento, e entre vocês, e com professores que vão te dar o feedback específico que você precisa. Isso é absolutamente diferente do modelo que eles têm hoje. E isso é uma enorme reorganização que essa indústria vai ter que passar. E aproveitando, né, até para não sair desse campo aí da universidade, você acredita, Cláudio, que assim, na universidade pode ser, assim, do futuro, assim, a provocação de mais cocriação de projetos entre áreas, né? Quer dizer, uma coisa que a gente vê, aquela segmentação de humanas, exatas, né? Cada vez mais aí você vê a exatas invadindo a humanas, quer dizer, isso já está se misturando. Você acha que isso é um papel da universidade, de começar a pensar nessa cocriação de disciplinas? Eu acho que essa questão de cocriação, de interdisciplinaridade, é fundamental. E a gente tem mostrado, principalmente nos últimos 10, 20 anos, que as maiores inovações, os maiores avanços de tecnologia que transformam, na verdade, as pessoas, ocorrem por conta dessa combinação de conhecimentos e talentos. Mas antes a gente estava falando em transformação da universidade. Transformar a universidade para premiar a interdisciplinaridade é um projeto muito mais complicado do que o outro. Por quê? Porque ela foi criada para recompensar o especialista. Toda a estrutura que a gente vê hoje, organizacional e de carreira, é sempre o especialista. Eu entendo muito bem porque eu sou um pesquisador interdisciplinar. Tá? Se olhar, eu publico em conferências de interação, em conferências de visão, em conferências de linguagem e até em conferências de serviços. Poxa, faz todo sentido estar envolvido com todas as comunidades. Só que isso tem um preço para a carreira. Essa é a realidade. Eu não consigo virar o super conhecido em cada uma dessas comunidades. Não vai acontecer. E não tem esse espaço no meio. Então tem que realmente a gente repensar isso. E é interessante porque eu fui fazer o meu doutorado no Media Lab, que foi uma das primeiras grandes experiências numa universidade de ponta de tentar criar um laboratório interdisciplinar. E é interessante porque eu acho que o Nicolas Negroponte, que fundou lá, ele acertou em duas coisas e errou em uma. Ele chegou e disse: um laboratório para ser interdisciplinar tem que controlar o próprio financiamento. Isso ele fez. Um laboratório interdisciplinar tem que controlar os alunos e o curso que eles fazem. Isso, assim, foi uma revolução no MIT, mas ele conseguiu fazer. O Media Lab no MIT é o único laboratório que tem seu próprio programa de pós-graduação. E terceiro, o que ele não fez foi garantir que o processo de tenure, de promoção, fosse controlado pelo próprio laboratório. Isso foi uma fonte enorme de problemas. É um caminho? Mas talvez eu precise criar novas universidades ou criar estruturas absolutamente independentes dentro delas para poder materializar isso. E não só dentro delas, isso vale não de universidades, também vale para laboratórios científicos dentro de empresas, laboratórios mais de pesquisa científica também sofrem do mesmo problema, laboratórios grandes. A própria IBM Research tem dificuldades nisso, se olhar a Microsoft Research tem o mesmo problema, a Embrapa tem esse problema, essa tradição de valorizar o especialista e de não saber criar um processo bom para o interdisciplinar. Concordo, mas vai ser um trabalho do cão mudar isso. Vou chamar bem, essa é a minha visão. Nós no Future Hacker a gente acredita tanto nisso, mesmo sabendo que existe uma corrente ao contrário, mas é porque a gente quer tirar exatamente as pessoas dos nichos e a gente gerar debate complexo entre áreas. Eu acho que isso aí, a riqueza dessa amplitude de repertório em cima disso aí, dessa cocriação que a gente está falando é muito grande. O Cláudio, a gente está chegando ao final aqui da entrevista, eu queria agradecer muito a sua participação, quer dizer, foi ótima, né? Uma aula aqui para os nossos ouvintes. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais e também, se tivesse algum link, alguma coisa para as pessoas que, caso queiram conhecer mais sobre o centro de pesquisa, fique à vontade aqui e agradeço aqui em nome de todos aqui a sua participação. Obrigado pelo convite, foi muito bom conversar com você aqui. Se quiser saber mais sobre o centro da USP, da IBM, da FAPESP, de modo mais simples, vai lá no Google e põe USP, IBM, FAPESP, C4AI,
você acha o nosso link. Nós temos também uma série de palestras muito interessantes acontecendo no nosso canal do YouTube. A gente está chamando alguns dos pioneiros, não no sentido os velhinhos de AI, mas as pessoas que viveram 20 anos ou mais e estamos discutindo o momento atual lá. É uma série muito legal, chama Perspectives in AI. Muito legal. Tivemos outro dia uma palestra fantástica da professora Maya Matari, que da USC. Eu recomendo muito. O que eu gostaria talvez de terminar dizendo, nós estamos num momento fantástico nessa área, mas não vamos acreditar que nós resolvemos já o problema, que a inteligência artificial geral está há 5 anos da gente, que não. Nós resolvemos um dos problemas fundamentais dentro de inteligência artificial, que é essa questão de enxergar semelhanças, padrões e assim por diante. Fantástico. Precisamos de gente levando isso para o mercado, fazendo isso acontecer no dia a dia, porque muito vai ser aprendido nesse processo, e precisamos de gente pensando no futuro, pensando, avançando, fazendo pesquisa, criando startups para aplicar isso em novas áreas e assim por diante. É um momento muito especial. Pena que nesse momento a gente esteja num momento tão confuso no mundo, mas o mundo é assim mesmo, ele prega surpresas na gente o tempo inteiro. Mas eu realmente acho que é esse o momento. Quem tiver interesse, vá atrás. Não ache que é um skill passageiro, não ache que é algo que está pronto. É uma evolução do tamanho que foram quando os bancos de dados entraram em computação. Foi absolutamente transformador para os negócios. Acho que é algo equivalente e é importante que a gente explore isso a fundo e os limites do que é possível e do que não é possível. E muito obrigado aí pelo convite de estar aqui. Muito obrigado, Cláudio. Então foi novamente um prazer, e só você falando essa última frase, quer dizer, muita gente preocupada, né, com a substituição de trabalho, né, mas também tantas profissões que vão nascer, né, da inteligência artificial. Então acho que tem um alento aí, que tem um mercado novo aí que está começando aí, né? Com certeza. Perfeito, muito obrigado, Cláudio. Até mais. Future Hacker. Life. Path. Future.